Boa noite. Calma aí que eu tô aqui programando as coisas. Vamos lá. Bem-vindo todo mundo. Sou bem pontual, hein? 7-1. Ai, gente. Lá vai eu na saga da live de novo. Vamos lá. Tô aqui com o meu notebook, com todas as perguntas que eu recebi. E vamos lá, né? Como eu combinei com vocês, hoje eu vou fazer uma live para falar um pouquinho sobre mitos e verdades da depilação a laser. Quem me acompanha aqui já viu que na semana passada eu abri uma caixinha de pergunta para vocês me mandarem, né, as dúvidas, mitos, verdades sobre a depilação a laser. Pra gente começar a maratona de lives que eu vou fazer durante diversas lives durante o mês, toda quarta-feira, uma vez por semana, para falar um pouquinho sobre o assunto da depilação a laser, para desmistificar o assunto, né? Porque eu vejo muitas pessoas chegando até mim, chegando no consultório com dúvidas engessadas, com respostas engessadas do que a gente vê na internet. Então essa live, nessa maratona de lives, é para poder ajudar vocês que têm qualquer tipo de dúvida. Então será diversas lives, uma vez por semana, toda quarta-feira às 7 horas. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades. Eu recebi muitas perguntas, mas o que eu resolvi fazer? Peguei 18 perguntas, né, hoje, e eu dividi em mais 2 lives pra gente fazer. Então, no decorrer da semana, eu vou trazer mais questionamento pra gente em relação à depilação a laser, tá? Como a gente sabe, eu abri a caixinha de perguntas, já selecionei aqui as mais perguntadas, né? As maiores dúvidas, os maiores questionamentos de vocês. Então, eu tô com a colinha aqui. E você que conhece alguém, que quer saber um pouquinho da depilação a laser, que quer desmistificar qualquer assunto, envia aí o aviãozinho pra ela. A live também vai ficar salva, então eu vou deixar os comentários abertos também. Tô tentando não focar, porque senão eu vou falar, vou responder, mas meu esposo, ele tá anotando. Então, durante a live, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questionamento voltado pro assunto que eu estiver falando, pode deixar aqui, ok? Então, vamos lá. Eu selecionei 18 perguntas, as que mais apareceram na caixinha, para começar a responder para vocês. No final, eu deixei as 2 mais pedidas para poder responder. Deixei para o final para vocês ficarem curiosos, tá bom? Então, vamos lá, gente. A primeira pergunta, né, que eu vou passar para vocês é se é verdade ou mito que a depilação a laser causa muita dor. Então, vamos falar um pouquinho da dor. A dor é uma questão relativa, né? Tem pessoas que têm a sensibilidade boa, tem pessoas que não têm sensibilidade tão boa. Então, tem gente que vai sentir um pouquinho mais que a outra. Mas isso é muito relativo, né? A gente precisa respeitar o limite de cada paciente. Mas com o meu método, além da gente, né? Você tem que saber o método que você está usando. E o método que eu uso no consultório, ele também tem dentro da tecnologia um parâmetro para você sentir menos dor, onde ao realizar a depilação a laser, a gente faz com que o aparelho estire suas terminações nervosas, e quando você faz esse estiramento das terminações nervosas, você sente menos dor. Então, eu até costumo brincar no consultório, porque tem muito paciente que chega morrendo de medo, como eu falei pra vocês, né? Vocês já entram com aquela ideia de que vai doer, de que vai queimar, de que vai trazer risco. Então, todo paciente que tá com muito medo, eu amo, porque realmente quando eu faço o primeiro disparo, a pessoa fica surpresa. Inclusive aqui no feed eu tenho muitos vídeos de primeiro momento com as pessoas relatando o que elas sentem, né? E eu falo, quem tá aqui não me deixa mentir, paciente meu. Que eu falo que se doer, ele não precisa me pagar. E eu nunca fiquei sem receber. Então, em questão de dor, vocês podem ficar bem tranquilo, tá? Não é dor, claro que você vai sentir devido a ser um procedimento, né? Que vai te incomodar um pouquinho, mas é bem melhor que cera. Então, fiquem tranquilos, quem quer iniciar e tem medo, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta. É verdade que existe um número fixo de sessões para acabar com os pelos na depilação? Mito.
né, gente? Não é verdade isso. A gente precisa compreender que cada pessoa é única, que cada ser, né, ele tem um metabolismo, o corpo reage de uma forma. Então a gente não pode precisar um número de sessões que cada pessoa vai precisar, porque o principal é isso, cada um é cada um. Mas no meu método, sim, a gente tem, na minha avaliação minuciosa, eu consigo sim, ao avaliar você, né, dar uma média de sessões. Devido à experiência que eu tenho, né, com pessoas, são 12 anos, então imagina aí quantas pessoas eu já não atendi. Então, eu consigo falar isso pra vocês, sim. Mas claro, nem sempre a gente tem a resposta certa, mas uma média eu consigo sim, tá? Vamos lá, tô vendo aí que tem paciente minha falando que não dói. Verdade, a Isabela. Gente, é aquela pessoa que sente dor que você não pode encostar, que a pessoa é ela, mas é super tranquilo, tá vendo? Jaque também não me deixa mentir. Enfim, vamos lá. Terceira pergunta. É verdade ou mito que a utilização de cera durante muito tempo pode escurecer a região? Sim, é verdade. O que acontece, né? Quando a gente usa a cera, a gente, ao fazer o movimento, né, puxou a cera. O que acontece? Você causa microlesões naquela região. Então, são microlesões que muitas vezes são imperceptíveis, né? Que não vai ser visível. E tem lesões visíveis, que você, muitas vezes, quem tem a pele muito sensível, né? Eu tenho pacientes que relatam muito quando usavam a cera, que logo depois de fazer a depilação a cera, a pele até sangrava. Então, devido a isso, né, você utilizar a cera por um período muito grande durante a sua vida, você vai causando essas lesões, vão fazendo lesões em cima de lesões. Então, a tendência é escurecer, sim. Então, a gente tem que abolir isso, né? Chega de procedimento arcaico. Se a gente tem no mercado hoje um tratamento que não vai te gerar o escurecimento, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tanta pergunta, gente. É verdade, essa também é muito importante, eu recebo muito ela, muito, muito mesmo. É verdade ou mito que o tratamento de depilação a laser pode ser feito em qualquer idade? É verdade. De fato, em mulheres, né, tanto em mulheres quanto homens, a qualquer idade você pode iniciar o tratamento, não tem nenhuma contraindicação. Mas o que eu vou falar pra vocês? No meu consultório, eu não atendo mulheres, meninas, que ainda não tenham menstruado. Por quê? Vou explicar um pouquinho dessa questão pra vocês. Todo aumento hormonal no nosso corpo, toda oscilação hormonal no nosso corpo pode trazer aumento de pelo. Então, se chega no meu consultório uma adolescente que nunca tenha menstruado, eu não vou atender. Por quê? Porque quando ela menstruar, ela vai ter uma oscilação hormonal. Ela muitas vezes vai ter um aumento de pelo, né? Pelos novos significativos em áreas que ela não tinha. Então, eu sempre falo que é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, tudo que é cuidado, que pode levar a uma má situação, a uma má ocorrência, eu não pego no consultório. Então, para iniciar o tratamento, mulheres, eu peço que já tenham, né, meninas, que já tenham menstruado pela primeira vez. E é uma coisa, como eu disse para vocês, né, eu prefiro remediar. Mas vou dar um exemplo aqui. A minha irmã, né, eu tenho uma irmã, ela tem 13 anos, e ela sempre se sentiu muito incomodada. Duda, se você estiver aí na live, não me deixa mentir, hein? E ela sempre se sentiu muito incomodada, e ela falou, não, eu quero fazer a depilação. E ela não tinha ficado menstruada ainda. A gente fez o tratamento dela, ela teve redução e aí ela menstruou. E a gente não teve um aumento de pelo. Então é um caso, ok, ótimo.
né? Mas eu até brinco que com ela eu posso fazer experiência. Minha irmã não tá lá desembolsando dinheiro para fazer a sessão. Agora vocês, né, que estão pagando, eu preciso entregar o máximo para vocês. Então eu não vou chegar para você e falar, fulana, ó, pode ser que dê, pode ser que não. Então essa é uma coisa muito importante de quem vai iniciar o tratamento, né? Lembrando, gente, na verdade, que todas essas dicas de mito e verdade que eu tô dando para vocês, não espere só o local que você, né, vai tratar, o estabelecimento que você vai procurar, te dar essas dicas. Você pode ficar atenta a tudo isso. Então, se você é adolescente, quer iniciar o tratamento, opa, já menstruei? Se eu já tiver menstruado, eu vou ter uma resposta melhor. Não, se eu não menstruei, vamos esperar. Então, fica a dica aí, né? No consultório, eu só atendo mulheres que já menstruaram, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. É verdade ou mito que o paciente pode usar cera durante o tratamento? Tenho medo de engrossar com gilete. Então, é mito para as duas perguntas. É mito que o paciente pode usar cera durante o tratamento, porque ele não pode. E também é mito que o gilete engrossa pelo. Essa eu recebo muito no consultório, muito, muito mesmo. E eu vou explicar para vocês de forma breve, para vocês entenderem que gilete não engrossa, tá? Então vamos lá. Durante o tratamento, um dos cuidados que eu peço para vocês é que vocês não usem a cera. Por quê? Quando a gente usa a cera, né? Imagine aqui, a gente tem a virilha, a gente bateu a cera. Quando a gente puxa a cera, a gente vai tirar o pelinho lá da raiz, a gente vai arrancar aquela raiz. Então, se eu jogar o laser ali logo de imediato, até 10 dias após a depilação a laser, até a depilação a cera, a gente não vai ter resposta. Por quê? Porque a gente não tem raiz ali, a gente não tem bulbo capilar. Então, durante o tratamento, eu sempre falo com os pacientes, usar só o gilete. E aí entra a segunda pergunta, que é o questionamento que todo mundo fala. Mas Fê, se eu usar o gilete vai engrossar meu pelo, vai escurecer a área. Então vamos lá, gente. É mito essa questão de que gilete engrossa pelo. E eu também vou explicar pra vocês. Eu quero agora que vocês imaginem um pelo. Então imagina que o pelinho, né? Vamos supor que o meu dedo é o pelinho. Não, vou pegar minha garrafinha aqui que eu vou dar um exemplo melhor. Imagine que isso aqui é um pelo, tá? Lá da raiz até o que tá pra fora da pele. A gente tá vendo aqui que a nossa raiz, da raiz até lá em cima, ele vai engrossando e afinando. Então, quando a gente passa o gilete, o que a gente faz? A gente corta o pelo, a parte mais fina do pelo. Então, quando o pelinho cresce, o que acontece? Vai crescer o pelo, a região mais grossa. Então, vocês... leigos no assunto, tem a impressão de quê? Que o pelo nasceu mais grosso. Mas não, aquilo ali é o mesmo pelo que tá saindo, só que ele tá saindo a parte mais grossa, né? Então, não fiquem com esse desespero. Eu vou passar o gilete, vai engrossar meu pelo, porque não engrossa, tá? Até porque, associando o tratamento de depilação a laser com o gilete, desde a primeira sessão a gente já tem afinamento do pelo, o pelinho já fica mais lento para crescer, então você tem que passar gilete com menos frequência. Então fiquem tranquilos, tá? Durante o tratamento, você não pode usar cera, usar só o gilete. E não precisa desesperar que o gilete não vai engrossar seu pelo. Anote isso, tá? Que é o medo maior da galera. Então vamos lá. Próxima pergunta, que é muito boa também. É verdade ou mito que a depilação... Ai, gente, espera que eu vou espirrar. Ai, passou a vontade. Passou a vontade. Então vamos lá. Foco. É verdade ou mito que a depilação a laser mancha a pele? É verdade, desde que você faça o tratamento com uma pessoa não especializada, não apta para o seu tratamento. Então eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Não é todos vocês que sabem, né? Porque como eu já falei, a gente tem aqui um número de seguidores, mas toda semana chega no consultório o paciente com dúvidas que muitas vezes eu mesma falo, meu Deus, como que a pessoa não sabe isso? Mas a gente tem sim no mercado aí, né? No mercado, pessoas que realmente são leigas em algum assunto. Então vamos lá. Quando você começa o tratamento de depilação a laser,
a gente tem que ter em mente o quê? Que o que vai atrair o laser é a melanina do pelo, o que dá cor ao pelo. Então, quanto mais pretinho o pelo, mais grosso o pelo, maior a concentração de laser ali na raiz, né? Só que a gente precisa lembrar de uma coisa. Peles negras, peles mais escuras, tem muita melanina concentrada. Então, o que isso me remete? Que eu preciso jogar uma potência considerável pra gente matar a raiz e pra gente não queimar a pele. Então, a depilação a laser, ela só vai manchar uma pessoa se a aplicação for errada, se a pessoa for queimada, se a gente fizer uma lesão na pele. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu sempre falo que a depilação a laser, ela não tá ligada com potência. Então, não adianta eu querer jogar uma potência muito alta se o pelo não tiver no ciclo bom. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados e um profissional capacitado. Porque é muito fácil a gente pegar uma máquina e trabalhar um engessado que ela dá. No consultório a gente não faz isso, eu não trabalho dessa forma. Então eu consigo manusear a máquina pra gente conseguir promover morte celular do bulbo sem queimar a pele. Então o laser ele só vai manchar a pele desde que haja alguma lesão ou queimadura na sua pele, tá bom? Fica a dica aí, isso não é normal. Próxima. Eu, na verdade, gente, nem tô entrando muito a fundo nessas perguntas, né? Tô falando o básico para ficar melhor o entendimento com vocês. E durante a maratona, a gente vai trazer pacientes voltados para esses assuntos e dúvidas do dia a dia, tá? Vai ter dia que eu vou trazer aqui na nossa live, vou convidar uma paciente negra que foi queimada em um lugar e teve resultado com a gente. Vou trazer uma paciente que ama tomar sol, nunca deixou de tomar sol e teve tratamento perfeito com a gente. Então, por isso que eu tô respondendo o básico para vocês se ligarem e no decorrer da semana, né, da maratona, a gente vai aprofundando nisso, tá bom? Então, vamos lá. A gente fez agora se a depilação mancha a pele, né? E agora a gente vai responder aqui a seguinte pergunta. É verdade ou mito que o laser vai ajudar a clarear essas áreas? Perguntinha top também, que todo mundo, que é uma das primeiras que vocês me indagam quando chegam para procurar o tratamento, né? Então, é verdade sim que o laser vai ajudar a clarear a região. Então, vamos explicar aqui, vamos voltar aqui rapidinho pra gente explicar um pouquinho melhor. Como eu já falei nas perguntas anteriores, né? Tanto o gilete quanto a cera, usando a longo prazo, você vai causando microlesão na sua pele. Então você vai escurecendo, você vai lesionando e consequentemente vai escurecendo aquela região. Quando você inicia o tratamento de depilação a laser, o que acontece? Logo de início, você já diminui a frequência de raspadas, né? De raspada que você faz, o pelinho ele já afina. Então, a longo prazo, né? Você vai parar de lesionar a região. E, consequentemente, a gente vai ter o clareamento. Não que a máquina, né? Não que a tecnologia que eu uso seja específica para clarear, mas ela vai clarear sim. Como vocês podem ver no feed, né, depois que a gente acabar a live, tudo que eu tô falando aqui, vocês podem comprovar no feed mesmo. Todos os tratamentos que eu posto, vocês veem que acaba o pelo, né, e clareia muito a região. Então, é muito importante você ter em vista que além de reduzir pelo, você vai ter sim clareamento na área. As minhas pacientes que eu tô vendo que estão entrando, tem muita paciente entrando, do que eu falar aqui também, vocês podem concordar, falar pro pessoal aqui, é verdade, não é verdade, viu? Tô vendo que tem um tanto de gente dando oi pra todo mundo, mas vamos voltar aqui. Então, é verdade, tá? O laser ele vai ajudar a clarear a área tratada. Próxima pergunta. É verdade ou mito que quem já tem poucos pelos necessita de menos sessões? Isso é mito, tá? Não quer dizer que quanto menos pelo você tenha, menos sessões você vai precisar. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão. Vamos imaginar aqui duas pessoas. Eu com as minhas axilas e uma segunda pessoa.
Eu já fiz o tratamento, eu usei a vida inteira cera, então eu tenho pouquinhos pelos nas minhas axilas. E a fulana B que tá aqui, ela nunca fez cera, sempre usou gilete, então ela tem muito mais pelinho que eu, muito mais pelinho grosso do que o meu. Eu vou precisar de menos sessões? Não. Porque, gente, a resposta ao tratamento tá totalmente ligada ao ciclo do seu pelo, ao seu organismo. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho aqui as minhas axilas com menos pelinho. Quando eu disparo o laser, né, eu preciso que o meu pelo esteja na melhor fase de crescimento dele para ele ser morto pelo laser. E tem como eu saber isso? Não, não tem como eu saber isso. Então, eu que tenho menos pelo e a fulana B que tem mais pelo, a gente vai ter que fazer um número igual de sessões. Porque, iguais assim que eu digo, né? Não vai ter que ser propriamente dito eu menos e ela mais sessões. Porque vai depender do ciclo que os meus pelos encontram e o que o dela encontra. E isso também é muito relativo. Já aconteceu sim de pacientes chegar no consultório. Gente, eu tenho inúmeros casos para apresentar para vocês. Mas já aconteceu de paciente chegar no consultório com muito pelo e um paciente com menos pelo demorar mais tempo do que quem tinha mais pelo. Por quê? Simplesmente por causa do ciclo de crescimento de pelo. Então, independente se você tem mais pelo ou menos pelo, a gente precisa de uma sequência de sessões, uma sequência do tratamento, tá bom? Próxima pergunta. É verdade ou mito que tenho que deixar meu pelo crescer para fazer o laser? É mito, né? Eu já até respondi também um pouquinho adiantado em alguma pergunta de cima, que durante o tratamento, né, para fazer a depilação a laser, a gente precisa ter o pelo curtinho, a gente precisa raspar, a gente não pode deixar ele grande. Alguns procedimentos que também é uma dica muito importante para você que quer diferenciar o que é fotodepilação, luz pulsada e laser de diodo, é que fotodepilação e luz pulsada muitas vezes pede para deixar o pelinho grande. E com a depilação a laser, né, com a tecnologia que eu uso no consultório, não. Primeiro, que se eu fizer a depilação a laser com o seu pelo compridinho, eu vou estragar a minha ponteira. E eu não posso estragar. Segunda coisa, lembra aquilo que eu falei. A gente tem um pelo, tá? Vamos supor que aqui tá o pelo. Quando eu disparo o laser, o que acontece? Ele tem o disparo dele é imediato pra raiz, né? Se você tá com o pelinho pra fora da pele, vamos imaginar aqui, ó, vou fazer depilação nos meus braços, super cabeludo. E aí, vou falar assim, ó, você não vai raspar, você vai no consultório cabeludinha. Quando eu disparar o laser, o que a gente já de imediato percebe? Que o laser vai passar em todo esse pelinho que tá pra fora da pele, meio, raiz. Então, ele vai chegar o quê? Mais fraco dentro da pele, né? Então, por isso, a gente precisa, sim, raspar com gilete pra fazer o tratamento. Porque quando a gente bate o laser, igual aqui que não tem pelinho, quando eu disparo o laser, ele vai o máximo concentrado para a raiz, né? Então isso é muito importante. A depilação a laser, depilação com laser de diodo, a gente precisa que os pelos estejam bem curtinhos, tá bom? E quando pedirem para vocês deixarem grandes para realizar o procedimento, já fiquem alerta. Só voltando aqui um pouquinho, quando os meus pacientes vão fazer o tratamento comigo, eu peço sim que eles cheguem no consultório com um pelinho um pouquinho maior para eu avaliar. E logo depois de imediato eu tenho lâmina descartável, eu vou lá, tiro aquele pelinho pra gente realizar o procedimento, tá? Então, para realizar o procedimento, na hora do procedimento, não pode ter pelinho, tá bom? Vamos lá. É verdade ou mito? Eu até vi que tem uma pergunta aí, alguém já me fez uma pergunta aí se a depilação a laser também resolve em pelos brancos. A gente vai chegar lá, tá? Mas essa perguntinha é verdade ou mito que a depilação a laser só elimina pelos pretos? É mito. Sim! Tenho certeza absoluta que você que tá aqui na live, que já jogou isso no Google, teve a resposta que era verdade, que só pelo preto tinha eficácia no tratamento. Mas eu tô aqui contando pra vocês que não é só pelinhos pretos, tá bom? Claro, né, que quanto mais escuro o pelo, maior concentração de melanina no pelo, melhor
vai ser a absorção na hora que a gente dispara o laser. Porém, mais uma vez, com a tecnologia que eu uso no consultório, a gente tem também a configuração onde a gente pode usar em pelos loiros, pelos claros. E ó, eu tenho inúmeras pacientes para listar, louras, tá? Que fizeram tratamento e tiveram um ótimo resultado, que eu também vou trazer aqui. Inclusive, vou até colocar aqui só para eu não esquecer, tá, gente? E agora é meio assim, né? A gente vai falando e vai vindo os insights aqui. Deixa eu pôr aqui que eu vou fazer uma live com uma que eu já vim aqui na cabeça para falar sobre essa questão de pelos claros. Então vamos lá. Então a gente pode sim fazer o tratamento em pelinhos claros, tá bom? Talvez a gente demore um pouquinho mais, porque é um pelinho mais claro, mas no consultório, sempre que eu atendi uma pessoa com pelo louro, eu consegui eficácia, tá bom? E além da tecnologia, eu também tenho um diferencial no meu método, a tecnologia, que eu consigo estimular um pouquinho a ativação de melanina nesses pelinhos loiros. Mas não é isso que eu vou falar agora, tá? Então vamos lá. Próxima pergunta. E também é muito questionado e que muitos pacientes, essa pergunta que eu vou colocar aqui agora, é uma pergunta que vem engessada em muitos de vocês, que vocês muitas vezes chegam até mim já trazendo uma resposta totalmente incabível que vocês viram na internet. Então eu volto a falar, gente, a internet nem sempre vai te trazer a melhor resposta, tá? Teoria é uma coisa, prática é outra. Tem 12 anos que eu trabalho com a depilação a laser, então já aconteceu sim da gente ter uma resposta surreal para uma coisa que na teoria ali, né, que nos livros não daria, enfim. Então vamos lá, a pergunta é verdade ou mito que o tratamento em peles negras pode ser realizado? O tratamento demora mais? Verdade, verdade. O tratamento, ele pode sim, né, lá na clínica, o meu método, ele pode ser feito em peles negras e bronzeadas, não tem problema, mas a gente precisa ter um cuidado melhor, a gente precisa ter uma experiência maior. Por quê? Porque peles negras têm uma concentração maior de melanina, então eu preciso jogar uma potência onde eu não vou queimar o paciente e vou conseguir chegar até a raiz para promover a morte celular, né? A morte daquele bulbo capilar. Então, ela pode ser feita sim com esse cuidado um pouquinho maior. Tendo em vista esse cuidado maior, sim, é comum a gente fazer um pouquinho de mais sessões em peles negras. Mas volto a dizer, eu tenho pacientes, e uma delas eu vou trazer aqui para a live, que ela fez o tratamento, ela era negra. Gente, ela tinha problema hormonal, Natália. Ela tinha problema hormonal, negra. Ela fez 6 sessões. E inclusive tem ela aqui no feed, tá? No dia que eu liberei ela, a gente fez um videozinho dela sendo liberada. Que ela fez 6 sessões, o resultado dela foi fantástico. Indo contra tudo da teoria. Negra, ovário policístico. Não estava tomando remédio para poder regular o hormônio, né? E teve um resultado ótimo. Então, a gente pode sim fazer o tratamento em peles negras e talvez a gente precise de um pouquinho mais de sessões pra gente chegar à eficácia do tratamento, tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu beber água que eu tô com sede. Vamos lá. Outra pergunta. É verdade ou mito que é possível fazer o tratamento em mulheres grávidas? Sim, a depilação a laser pode ser feita em mulheres grávidas. Vamos lá. Lembra que anteriormente eu contei pra vocês que não tem uma idade certa pra fazer a depilação a laser, mas que no consultório eu só atendo mulheres que já tenham tido a primeira menstruação? Então, mais uma pauta aqui. A depilação a laser, ela pode ser sim ser feita em mulheres grávidas, mas eu não faço. No consultório eu não vou atender mulheres grávidas. Por quê? Vamos lembrar, a depilação a laser está totalmente ligada à oscilação hormonal, à alteração hormonal.
seja uma alteração que vai te trazer uma patologia ou simplesmente uma alteração hormonal. Qual que é a diferença dessas duas questões? Quando a gente tem uma alteração hormonal que pode trazer uma patologia, são pacientes que têm um problema de tireoide, que têm um ovário policístico, né? Então a gente vai... Calma, eu fui ler o comentário da Tati. Ai, meu Deus! Beijo, Tati. Deixa eu voltar aqui pro meu raciocínio. Peraí. Então, é verdade? Então, vamos lá. Então, no consultório, eu não faço o tratamento em mulheres grávidas por causa dessa questão hormonal, né? O hormônio, ele tá diretamente ligado à eficácia do tratamento. E aí tem a questão de oscilação hormonal, né? E alteração hormonal. A alteração hormonal, ela muitas vezes causa patologia, que seja o ovário policístico, que seja um problema de tireoide, né? E tem oscilações hormonais, que muitas vezes o paciente não vai ter problema nenhum em exame. Na hora que ele faz o exame não tem nenhum hormônio alterado, mas ele oscila. Vamos dar um exemplo. Nós mulheres, tem mês que quando a gente menstrua, a gente tem uma super TPM, a gente poca de espinha na cara, a gente fica nervosa, a gente quer chocolate. Tem mês que a gente tá uma paz, que a gente nem parece que a gente vai menstruar. Isso é uma oscilação hormonal. Então, nessas oscilações hormonais, a gente também pode ter um aumento de pelo, entendeu? Então, voltando, não atendo no consultório por causa dessa questão. Quando a mulher engravida, na literatura, não tem nada que fale que o laser vai prejudicar o bebê. Mas, como eu digo, é mais fácil prevenir do que remediar. Eu não atendo. Já chegaram pacientes no consultório que sabiam, Fê, olha só, que já tava com que já tava com um tratamento bem legal, e engravidou, e aí desesperou e falou, Fê, eu vou parar o tratamento e meu pelo vai aumentar, e eu quero fazer a sessão, minha médica liberou. Não, eu não faço. Já teve paciente que chegou com laudo médico liberando, mas infelizmente eu não corro esse risco. Depois do tratamento, vocês voltam. Eu também tenho inúmeros pacientes que eu também vou trazer aqui com essa questão de que iniciou o tratamento, engravidou e depois voltou, como que foi isso. Então, é melhor você esperar. Tenha um bebê, amamente, depois você volta para o tratamento. Se você já está numa fase acelerada do seu tratamento e engravida, você pode ficar tranquila, você não vai perder resultado. Você pode sim ter um aumento, claro, mas você não perde resultado, tá? Então, um ponto bem importante de depilação a laser para qualquer que seja, lembra, seu hormônio ele está totalmente ligado à eficácia do tratamento, tá bom? Próxima pergunta. Tá quase, hein? Também muito... Todas são importantes, né, gente? Todas. Não vai adiantar eu falar, ler e falar, olha, é muito importante. Não. É verdade ou mito que quem tem herpes ou dermatite pode fazer o tratamento? Isso é verdade, gente. A gente pode sim fazer o tratamento em quem tem dermatite, em quem tem herpes. Porém, o que acontece? A gente não vai fazer o tratamento em cima da lesão, óbvio, né? Herpes genital, a gente não vai fazer o tratamento ali. É uma inflamação. E a gente sabe que o laser tem uma luz quente. Se eu jogar o laser ali, eu vou exacerbar ainda mais aquela inflamação, né? Então, a gente tem que ter em vista isso, tem que ter experiência disso. Né? A dermatite. Eu não vou, se a pessoa tá com dermatite, muitas vezes tem paciente que nas dobrinhas, né, tem muita dermatite, eu não vou jogar um laser ali. Então, quando a pessoa ela pode fazer, desde que você não faça na região. E aí vai depender da região que a pessoa tá com a herpes ou a dermatite, se não é melhor a gente esperar. Então, a gente precisa de uma avaliação. Mas ela pode ser feita desde que não faça sobreposta à área lesionada, tá bom? Isso é importantíssima. É verdade ou mito que o laser é mais eficaz que a luz pulsada e a fotodepilação? E aí, o que vocês acham? Acho que eu não preciso nem responder, né? Não preciso nem falar. Então, as minhas pacientes sabem de quais são tirados sobre isso. Então, voltou? Que tinha caído aqui. Me fala aí.
Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Acho que tá, né? Que agora saiu aqui, que tinha dado baixa conexão. Obrigada, Tati. Obrigada, Lu. Então, voltou. E sim, gente, o laser, ele é mais eficaz que a luz pulsada e a fotodepilação. Ambos, né, têm a finalidade de promover a morte celular. Porém, luz pulsada e fotodepilação, a luz, ela não é imediata para a raiz do pelo. Ela é uma luz que se expande para outras áreas. Então, ela vai chegar com menos precisão em raiz. Normalmente, a luz pulsada, né, o único alvo não é o pelo. Muitas vezes, eles vão atingir vasos sanguíneos, colágenos. Então, ele vai chegar com uma menor intensidade na raiz. E já o laser de diodo, não. O laser de diodo, ele é específico para depilação a laser. Então, quando o laser é disparado, ele vai imediato para a raiz. Ele não se dissipa. Então, você aí que busca um tratamento para promover certamente a morte, né, do bulbo capilar, tem que ser o laser de diodo. A fotodepilação e a luz pulsada, ela pode te trazer um leve benefício, mas lembrando que é mais no enfraquecimento dos pelos. Aí muitas vezes quem faz a fotodepilação e a luz pulsada durante o tratamento acha que tá tendo efetividade. Nossa, tá falhado a minha área. Mas não é porque o pelinho morreu. Ali o que acontece? Como o pelinho ele tá mais fraco, ele desenvolve de forma mais lenta. Então ele custa a desenvolver. Quando de repente ele aparece. Então, é verdade que o laser de diodo é infinitamente melhor que fotodepilação e luz pulsada. Isso é uma outra coisa que eu falo muito aqui, tá? Oi, Jéssica, tudo bem? Saudades! Pode voltar, viu? Jéssica é uma paciente que fez tratamento, engravidou e agora tá precisando voltar. Então, tô esperando. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Exatamente, a Tati falou aqui e isso é super importante a gente falar. Quando a gente faz a luz pulsada, né, e a fotodepilação, como eles não são direto para a raiz, né, como eles não vão direto para a raiz, ele enfraquece o pelo, o que acontece? Quando o pelo enfraquece, ele não consegue passar a membrana da pele. Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu estar melhorando a foliculite, que é uma questão que eu vou falar daqui a pouco, a gente piora esse quadro, a gente tem um efeito rebote. Então, é muito importante, Tati, essa colocação que você fez, tá? Seguindo, vamos lá. É verdade ou mito que a depilação a laser em cima de tatuagem queima? É verdade, super verdade. Além de queimar a sua pele, sua tatuagem fica borrada. Você nunca mais vai ter a integridade da sua pele naquele local e nunca mais vai ter essa tatuagem. Por quê? Tatuagem tem pigmento, né? As tatuagens, elas são cores escuras. Então, quando você bate o laser, ele vai reconhecer ali como pigmento. Então, o que acontece? Vai queimar, vai arder, vai dar bolha. E quando a bolha estoura, ela mancha todinha. Então, tem que ter esse cuidado. O que acontece, né? Tenho muitos pacientes que me procuram que querem fechar o braço com tatuagem e querem fazer a depilação. E é o que eu sempre falo. Vamos fazer, a gente vai reduzir o máximo de pelo, você vai fazer a tatuagem. Mas depois disso, de um tempo ou outro, vai nascer um pelinho e aí você já não vai poder fazer mais nada. Então, se você tem tatuagem, não inventa de fazer depilação a laser, tá? Já aconteceu de chegarem no consultório pacientes que mesmo a pessoa que aplicou tapando, cuidando, foi queimada. Então, o cuidado, ele é muito minucioso, ele é muito importante, tá? Essa perguntinha também. Todas, gente. Eu selecionei as melhores. Parei de falar que essa é importante. Porque se eu ficar lendo, todas pra mim vão ser importantes. E talvez pra uns também já seja de conhecimento. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês não têm conhecimento de algumas. Porque é o que eu falo. Teoria é uma coisa, prática é outra. Eu, quando começo a falar do meu método no consultório, o paciente fica, meu Deus, mas eu li isso, era aquilo. Enfim. Então, a próxima pergunta é: o laser para depilação causa câncer?
Não, gente, a depilação a laser, o laser que é usado, né, o laser de diodo, ele não vai causar câncer. Porque o que acontece, né? A oncoguia, né, que libera essas questões para pacientes que têm, né, ou que têm câncer, ou que já tiveram câncer, eles permitem sim a depilação a laser. Porque a energia utilizada no equipamento de depilação, ele vai atingir a camada mais superficial da pele, né? Ele não vai atingir outros tecidos, órgãos. Então você pode sim fazer o tratamento de depilação a laser, que ele não vai gerar o câncer, tá? Só pontuando aqui que quem tem câncer ou quem teve câncer, né, e ainda faz uso de medicação, a gente também prefere não atender, né? Porque teve uma inflamação no corpo, imunidade baixa. Então são riscos que a gente pode trazer para a pele, né? Então a questão pode fazer o laser que você não vai estimular câncer no seu corpo, tá bom? Agora, o que acontece? Essas perguntinhas como eu disse, eu recebi várias perguntas, então eu dividi em 3 lives. Hoje eu peguei 18 perguntas e dividi em mais 2 lives, porque senão ia ficar uma live muito extensa. Então eu preferi pegar essas perguntas, né, para poder falar para vocês. E eu deixei para o final 2 perguntinhas que é a primeira coisa que o paciente pergunta. Ou então é a primeira coisa que eu gosto de deixar claro para o paciente. E mesmo sendo uma pergunta muito comum, a maioria não sabe. Os meus pacientes eu sei que sabem, que é a primeira coisa que eu falo. Mas a grande maioria não sabe. Então eu quero respondê-la para vocês. Vou tentar abranger da melhor forma para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? A pergunta é: a verdade que a depilação a laser é definitiva? Isso é um mito. Meu Deus, como assim? Você fala que você trabalha com depilação a laser definitiva e fala que ela não é definitiva. Calma, vamos por partes. A depilação a laser, o que a gente tem que pensar? Que numa área da nossa pele, seja qual for, nós temos minuciosos folículos, micros. Então, numa área a gente tem infinitos, milhões. Então, vamos lá, voltando. A depilação a laser, ela é definitiva porque aquele pelo ali, aquele poro que morreu, naquela região não vai voltar a nascer pelo. Então, ok, ela é definitiva. Mas o que a gente tem que lembrar? Que nosso corpo é uma célula viva. O nosso organismo, né, é um organismo vivo. Então, a gente tem o quê? A gente tem hormônios presentes. A gente tem um corpo trabalhando o tempo inteiro. Então, vez ou outra, quando eu faço a depilação a laser, eu tô matando raiz capilar. Eu não tô matando hormônio. Eu não tô matando nada onde seu corpo pare de trabalhar, né? Os seus hormônios, eles continuam trabalhando. Como eu disse, é uma célula viva no nosso corpo. Então, vez ou outra, vão aparecer pelinhos novos. Vez ou outra, você vai ter que ir no consultório fazer sua sessão de manutenção. Isso é comum. Eu, gente, que há 12 anos trabalho com depilação a laser, vez ou outra eu preciso fazer minha depilação. Claro que não são todas as áreas. Já aconteceu sim de ser 100%? Já. Mas a gente tem que pensar que um pelinho ou outro a gente sempre vai ter. Mas claro, nada comparado ao começo do seu tratamento. E eu até brinco, no consultório é muito comum acontecer o seguinte, igual as fotos que eu posto pra vocês de antes e depois, né? A primeira coisa, quando eu tiro foto no consultório pra deixar na pasta do paciente, não é nem pra eu postar aqui no Instagram, não. É pro paciente lembrar. Por quê? Quando ele chega pra fazer o tratamento, ele tem nítido na cabeça o quê? As dores dele. A foliculite que ele sofre, as manchas escuras, a dor ao depilar e etc e tal. Conforme a gente vai fazendo sessão e a memória dele vai afastando de como era para como está, ele sempre acha que um pelinho ou outro que nasce ali é muito pelo. Então a foto é para mostrar que não, gente. A depilação a laser, ela vai reduzir de 90% o seu problema com pelos, com foliculite, com manchas, né? Mas a gente tem que ter em mente que vez ou outra vai ter um pelinho e a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa para cada pessoa, né? É o que eu sempre falo, cada ser é único. Então a gente precisa ponderar tudo isso para a gente ver a efetividade do tratamento,
tá? Então, ela não é definitiva, mas ela traz uma resposta até de 90%, 95% de redução. Aqui em rede de Instagram, deve fazer uns 7 meses que eu não faço laser na minha axila e eu não me lembro a última vez que eu raspei. E ela tá aqui, ó, branca. E se nasce é um ou outro, que nem é perceptível. Às vezes quando eu olho assim, tem um pelinho aqui. Então, é muito comum, tá? Eu tô vendo que tá chegando perguntas aqui. Podem ir mandando, que meu marido tá anotando. E no final eu respondo pra vocês, que a gente já tá quase acabando aqui, tá? Então, fiquem de olho quanto a essa questão de sessões de manutenções. Até voltando um pouquinho. A paciente que vai vir conversar comigo na próxima sessão é Carol. Carol, ela começou o tratamento comigo em 2016. Até hoje, vez ou outra, ela vai no consultório. Aí você pensa, meu Deus, 2016 para 2022, eu nunca vou ficar livre? Vai, gente. Mas a maioria dos pacientes também não começa o tratamento com todas as áreas, né? Ele começa fazendo o que mais incomoda. Vamos começar pela virilha. Aí entrou na manutenção da virilha, vamos começar a perna. Então a gente tem que ter essa noção, que é por isso que eu falo, a gente vira melhores amigas, melhores amigos, porque além da situação, né, a gente tem um processo longo de contato, tá? Próxima pergunta e última pergunta. É verdade ou mito que a depilação a laser acaba com alergia ao gilete? A famosa foliculite, gente. Verdade verdadeira. O que acontece, né? Quando a gente não faz o tratamento de depilação a laser, a gente tem muito pelinho. Então, cresce muitos pelinhos numa determinada área. Então, ali você vai raspando, aí muitas vezes tem bactérias naquela região, vários pelinhos nascendo num único poro. Então, o que acontece? Eu vou inflamar aquela região. Como que vai aliviar isso? Fazendo a depilação a laser. Porque fazendo a depilação a laser, você vai diminuir a quantidade de pelo, então vão sair menos pelinhos num único folículo. Então a depilação a laser ela é extremamente importante para quem quer acabar com a foliculite. Na verdade, né, muitas vezes a gente escuta de fazer esfoliação, que também ajuda, mas o laser, ele é o fundamental. Não tem jeito para acabar com a foliculite. Tem que ser a depilação a laser, né? E acontece muito também do profissional, que eu volto a falar, quando ele vai aplicar, ele tem que saber avaliar. Por quê? Muitas vezes o laser ele vai acabar com a foliculite. Mas se o profissional que está aplicando não começar a jogar uma potência que vai matar pelo e simplesmente afinar pelo, isso aí vai dar um efeito rebote. Que aí o pelo ele vai afinando, aí ele fica fraco, não consegue passar a camada da pele e inflama. Então isso a gente tem que ter todo o cuidado. A depilação a laser, ela é fundamental para acabar com a foliculite e o profissional tem que ser inteligente para colocar uma potência que vai matar e não apenas enfraquecer o pelo, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Tem 10 minutos para responder as perguntas que eu recebi durante a live. Deixa eu ver aqui, gente. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu falei um pouquinho sobre isso, mas volto aqui. Meu marido, ele não anotou quem perguntou, tá? Mas, posso fazer depilação se eu tiver pelos brancos? Não. O que vai atrair o laser é a melanina do pelo. Então, quanto mais escurinho o pelo, melhor o resultado. Se a gente tem um pelinho branco, a gente tem ausência de melanina ali. Então, o que acontece? A gente vai disparar o laser e não vai ter resultado nenhum. Então, com o meu método, pelos brancos não são eliminados. Pelos loiros, a gente consegue dar um upgrade aí, tá? Então, fica aí a resposta. A segunda pergunta, ela é até interessante porque a Tati, que estava me acompanhando aqui, que já foi uma paciente, teve um tratamento massa, usou esse aparelhinho da pergunta e eu vou falar um pouquinho sobre ele.
Aquele aparelhinho que está à venda no mercado e promete depilação a laser, vale a pena? Tati, me ajuda aí. Se você tiver aqui ainda, começa a falar comigo. Então, gente, aquele aparelhinho não é laser, né? Ele é uma luz pulsada engessada. Como que você vai pegar um aparelho que não vai avaliar sua pele, que não vai avaliar o seu pelo, que não vai te trazer uma potência alterável, né? Que você pode alterar pra ter um resultado. Como que você vai ter eficácia ali? O que acontece? Ele vai... A luz única que ele transmite vai apenas enfraquecer pelo. E aí é onde eu volto a dizer que ele é uma luz pulsada. Ele vai o quê? Enfraquecer o pelo. E aí ele pode trazer um efeito totalmente reverso. De aumentar a foliculite, você achar que tá tendo uma resposta, mas na verdade o pelinho ele tá fraco, então você acha que não tá nascendo e na verdade ele vai nascer de repente. Igual a Tati. Tati, você pode até não sei se você vai conseguir me confirmar aqui. O que acontece? Tati já fez o tratamento comigo. Ela foi liberada porque ela conseguiu um ótimo resultado. E aí ela comprou o aparelhinho. Porém, ela já tinha um bom resultado do laser de diodo. Então, quando ela foi fazer esse aparelhinho IPL, né, de luz pulsada, ela simplesmente enfraqueceu ainda mais os pelinhos que restavam. Então, é como se o aparelhinho tivesse pegado carona no tratamento que ela já tinha feito, tá? Então, não caiam nesses contos do vigário. Não existe isso. Não existe depilação onde você não modela parâmetros, onde você não pode fazer uma avaliação de um profissional, tá? Então, esquece isso. Uma outra pergunta. Pode acontecer do laser não clarear a virilha? Não. O simples fato de você parar de raspar, parar de mudar, de depilar, automaticamente você vai parar de lesionar. Então ele tem sim que clarear, desde que seja mínima, mas ele tem que clarear, tá? Tanto é que tem muitos pacientes que às vezes chegam no consultório querendo clarear, querendo passar um tanto de coisa. Calma, vamos fazer o laser, depois a gente associa com uma outra coisa. Porque quem não tem a virilha muito escura, a axila muito escura, muitas vezes com laser a gente já finaliza esse tratamento de clareamento. Tá bom? E eu recebi uma pergunta também de uma seguidora que ela me perguntou, ela já fez o tratamento, ela teve que parar o tratamento por algum motivo e ela queria saber se ela ia perder o resultado, né? Quando ela voltasse, ela teria que fazer todo o tratamento. Isso vai depender muito de onde você tá. Tudo, gente, todo o tratamento, todas as dúvidas questionáveis para depilação a laser vai depender aonde você faz, com quem você faz, como você faz. No consultório acontece infinitamente várias vezes, de chegar no meu consultório um paciente que veio de um outro tratamento, que não teve resultado, ficou um tempo sem fazer. E eu consigo ali, naquele momento, avaliar o que ele tem, o que ele já fez, sendo laser ou não, e começar daquele ponto, não de como se ele tivesse começado. Naquele momento ali, eu dou uma continuidade ao tratamento dele. Então, um bom profissional, ele pode sim pegar você de onde você parou e dar continuidade ao seu tratamento, e não começar tudo de novo, tá? Outra questão aqui que eu tô vendo, que uma seguidora perguntou, né? Que ela não sentiu que clareou. Quando a pessoa não sente que clareou, tem alguns fatores. Questões hormonais mesmo. Às vezes a pessoa ela já tem uma pele que tem a tendência a uma cicatrização mais escura, a uma área mais escura. A exposição solar, que é o que ela também falou, apesar que virilha, né, a parte tampadinha da calcinha, ela não fica exposta ao sol. Então é mais de pessoa para pessoa, tá? Mas na grande maioria, sim, ela vai clarear, tá bom? Bom, gente, acho que é isso, porque tá faltando pouco tempo, segundo meu marido. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui na live, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que deu um oi, pacientes que entraram aqui, viu? É muito importante pra mim, é muito importante pra você que quer saber mais sobre o tratamento. Então acompanhe as nossas lives,
Semana que vem, às 7 horas, eu vou trazer aqui pra conversar com a gente, a Carol Rizzi, que é uma paciente que já fez o tratamento. Ela tá em manutenção agora, ela fez o corpo inteiro e ela ama sol. Ela era uma paciente que a gente fazia sessão, daqui um mês, ela chegava muito bronzeada. Na outra, mais ainda, ela me deixava doida. Mas nunca tive problema com queimaduras e ela teve um êxito de 100% no tratamento dela. E ela vai ficar aqui com vocês, tá bom? A live vai ficar salva sim, vou deixar ela salva. E semana que vem eu volto pra conversar com vocês, tá? Ó, muito obrigada, já nem tô nervosa mais. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Obrigada a todo mundo, Bel, Brunella, a Gi que entrou, deixa eu ver, Tati, Dai, todos os meus pacientes. É muita gente, gente. Beijo. Agora deixa eu ver onde que eu vou finalizar isso aqui pra eu não deixar de salvar, hein? No X. Fui! Aqui.